Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da BCA. Hoje a gente trouxe um pessoal especialista para falar sobre vendas e técnicas de vendas, estratégias para performar o seu negócio. O nosso podcast, como vocês bem sabem, focado em liderança e gestão, trazendo insights valiosos para vocês performarem os seus negócios, trazendo mais resultado e mais retorno no quesito lucro para o seu negócio e mais qualidade para o seu empreendimento. Então não perca esse episódio está muito rico. Pega papel e caneta aí e já começa a anotar, porque tem muita informação valiosa para o seu negócio, trazendo mais qualidade para o seu negócio. Então um grande abraço e vamos nessa. A gente trouxe hoje o Felipe. Felipe é especialista em vendas e nosso amigo Erivelto também. Erivelto possui algumas especialidades aí que ele vai falar um pouquinho para a gente. Da longa trajetória dele de gestão, trazendo a expertise que ele teve aí. Então seja muito bem-vindo, pessoal. Obrigado. Fale um pouquinho aí das experiências de vocês e se apresentem para o nosso público. Legal. É Felipe. Bem, meu nome é Felipe Rodrigues, já estou nessa área de vendas aí já tem um bom tempo. Eu gosto de lembrar, uma das primeiras experiências minhas de vendas aí, eu tinha uns 13 anos, eu vendia bombom na escola. Vendas para mim, isso aí representou uma liberdade financeira para mim, né? E desde então vem desenvolvendo isso, cada vez em diversas áreas, diversos segmentos. Mas aí é um pouco da minha trajetória de vendas, desde quando começou. Eu sou Erivelto, eu sou advogado de formação, tenho uma primeira formação também em educação física. E como o Felipe falou, eu tive que aprender a vender para poder me desenvolver nas duas carreiras, Como a gente estava conversando mais cedo aqui, a venda é essencial, inclusive nas relações humanas. Então a gente, quando consegue entender o papel da venda, não só como vendedor de produto final, mas como vendedor de imagem, vendedor de retaguarda jurídica, vendedor de serviço, vendedor de consulta na área médica, vendedor daquilo que a gente manipula, a gente consegue se sentir mais à vontade com o processo de venda, automatizar esse processo, fazer isso mais prazeroso, entender onde que a gente está precisando de algum ajuste, talvez, e principalmente, que é o nosso tema, conseguir metrificar isso, para poder saber onde que a gente consegue ter os melhores indicadores. Show de bola. E a gente também está com o nosso amigo Alisson, nosso professor Alisson, gestor, auditor e grande parceiro da Champions Academy, Então fala um pouquinho pra gente aí, Alisson. Vamos iniciar e trazer as informações pra gente iniciar. Perfeito. Galera, seja bem-vinda. Gabriel já fez as boas-vindas aqui, mas eu gostaria de ressaltar, fazer todos vocês bem-vindos a esse podcast, eu diria que muito rico. Semana passada tivemos nossos amigos aqui, empresários da Quatro Malhas, que trouxeram a visão deles como empresários, ali como donos, proprietários de empresa. Hoje nós estamos com uma temática vendas, que ela, como o Erivelto bem disse, permeia todos os ambientes sociais, e aí especificamente nas organizações é algo que traz uma inquietude em todo gestor, porque qual é o grande objetivo de uma empresa? É maximizar riqueza, gerar riqueza, e não se gera riqueza sem perpassar por um dos fatores mais importantes de uma organização, que é venda. Essa venda ela vai resultar em aumento de faturamento e, somado com outros fatores, vão chegar ali na rentabilidade que remunera os fatores de capital aplicado. Então nós estamos aqui hoje com o Felipe, como foi bem dito, um amigo. Trabalhei com o Felipe numa consultoria e foi muito rica essa experiência. E eu gostaria primeiro de direcionar essa pergunta a ele, sem antes deixar ele também de dar as boas-vindas ao meu amigo Erivelto, advogado, que conhece muito do fator venda e é peculiar esse conhecimento que ele tem. Ele alia esse conhecimento com a retaguarda jurídica, que é fantástico. A gente sabe de uma série de litígios que existem tratando-se de relacionamento com o cliente, e ele vai tentar nos trazer um pouco essa abordagem de como ter essa prevenção dentro do processo de vendas. E eu quero então direcionar os meus cumprimentos iniciais ao Felipe e já fazer para ele uma pergunta. Felipe, o que te aguçou, hein? Você falou de 13 anos, começou a vender bombom, então foi desde a infância que você já tinha decidido, eu vou trabalhar com vendas de alguma forma. De que maneira você foi estruturando isso ao longo da sua carreira, com os seus títulos acadêmicos e com as suas experiências profissionais, até chegar aonde você chegou hoje, num patamar de diretor comercial, um cara que é como se fosse um coach na área de vendas para muitas equipes.
Conta um pouquinho da sua trajetória, nos dê um pouco mais de riqueza de detalhes aí, que eu acho que é importante para o nosso telespectador que está aqui e que muitas vezes está ali começando nesse processo, e nos dê essa visão, por gentileza. Bacana. Realmente começou novo, mas não foi uma decisão de carreira, né? Assim, eu vou ser vendedor assim na minha vida, né? Sempre tive um grande exemplo disso em casa. Meus pais sempre foram vendedores. Já tiveram lojas, tiveram óticas, sempre trabalhou com essa parte de vendas. Então sempre tive esse exemplo em casa, né? E ali, sempre uma família muito humilde, eu queria sair com meus amigos, queria sair para poder comer alguma coisa. Eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham como me dar o dinheiro. Eu falei, poxa, e se eu vender alguma coisa, então poder fazer o meu dinheiro, né? Foi que começou essa paixão por vendas. Depois, isso se esfriou bastante, no quesito bem prático de vender algo, né? Como a gente estava falando, a gente está vendendo a todo momento, né? Mas de maneira prática isso acabou se esfriando, porque eu fui para uma área mais assim, acadêmica mesmo, né? De formação em engenharia. Só que com o passar do tempo eu vi que tudo se resumia a vendas. A você saber se vender, você saber comunicar. Até mesmo quando você vai liderar uma equipe, você tem que saber se vender como líder. Você tem que vender uma visão de futuro para a sua equipe, para você se comunicar bem. E aí cada vez mais fui me aprofundando nesse tema e vi que essa era a minha área. Muitas vezes nem sempre vender algo de maneira prática, né? Mas estar sempre vendendo algo, vendendo uma ideia, vendendo uma visão de futuro, vendendo uma empresa e assim conquistando cada vez mais pessoas dentro desse caminho de vendas, né? Maravilha. Isso é interessante porque quando eu era mais novo também, a minha mãe ela sabia fazer várias coisas, né? E eu tinha muita raiva porque eu não tinha condições de poder comprar as coisas que eu tinha na escola, né? E aí eu lembro que uma vez que eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, você vai fazer os bombons aí, e aí eu vou vender no colégio e eu pego uma porcentagem pra mim. E aí eu consegui comprar lá os salgados, né, as balinhas lá que a gente tem no colégio. E aí foi assim que eu também conheci, mas da mesma forma também esfriou e fui pra área, né, de formação acadêmica da enfermagem e aí segui outro ramo, né. Elivelto, conta um pouquinho pra gente, porque o Felipe, ele já, né, vamos dizer, ele foi direcionando ali engenharia, tem a ver com números, né, e hoje nós sabemos que os departamentos de vendas, eles são altamente estruturados por meio de métricas quantitativas, né, para poder antecipar tendências, a gente sabe disso. Agora, você que é do direito, meu amigo, me fala um pouquinho disso. Olha, só como o Felipe já bem disse, né, a venda ela vem da relação humana, né, de se vender. Quando a gente trabalha com o direito, essa foi uma facilidade que eu tive para entrar na área e me desenvolver na área por conta da experiência anterior com a educação física, né? Enquanto professor de educação física, eu tinha que vender minhas aulas de personal trainer para poder ter receita, para poder sobreviver, né? Pagar conta, viajar, sim, tudo isso. A partir daí, então, essa facilidade, todos os cursos que eu tinha feito até então na área de gestão de academias, eu consegui moldar para a área do direito. Então, quando eu consegui entender que o processo de venda era um processo só, independente do produto, eu consegui aplicar de uma forma muito mais fácil no direito e acredito que esteja tendo bons resultados, entregando para o cliente o produto, tranquilidade, retaguarda, segurança, então, e principalmente resultado, né? Então, hoje em dia, que eu falo muito com alguns jovens advogados que estão entrando na área agora, que o mais difícil hoje no direito não é mais a técnica, não é mais construir uma peça, independente de petição inicial, contestação, recurso ordinário, qualquer tipo de peça que a gente vai fazer, não, porque a gente tem as ferramentas de inteligência de busca, né, que ajudam a gente, diferente do que os advogados antigos tinham. Né? O advogado antigo era só no livro, né? Então hoje em dia a gente tem Google para fazer pesquisa, os sites de pesquisas jurídicas. E hoje em dia eu considero que uma das maiores dificuldades da advocacia é a venda. É o contato com o cliente, concordo, essa aproximação, transparecer uma segurança para que o cliente se sinta à vontade de comprar o resultado que ele espera com você. Solução, né? A solução. A solução. Muitas vezes, quando a gente vai propor ou vender algo, né, a gente vende uma solução e ela tem que ser muito bem construída para que quem está comprando aquela solução, ela entenda que isso vai gerar um resultado.
né? Então, quando eu apresento essa solução bem consolidada, a gente consegue ter esse resultado, né? Felipe, né, e eu queria iniciar com vocês. A gente entende que muitas vezes quando a gente vai montar todo esse escopo de serviço dentro de qualquer estabelecimento que existem muitas dificuldades. Dificuldade no sentido de contratação, quem eu devo contratar, qual o perfil mais indicado para vendas. A gente fala até naquela questão, né? Será que esse cara ele tem ali, já nasceu com um tino para vendas? Se não foi, isso é técnica? Você consegue identificar isso num skill diferente de uma pessoa, de um colaborador, numa entrevista de emprego? Hoje, quando você vai contratar uma pessoa, o que você mais olha, o que vocês mais olham para que você fale, essa pessoa eu consigo ou performar ela para que ela consiga me entregar resultado, ou ela já é pronta e eu consigo só lapidar ali para trazer mais resultado e enquadrar no meu business da empresa, né? Vamos dizer, as técnicas e habilidades indispensáveis, né? Na hora de montar uma equipe, né? Sua experiência nisso. Legal. Eu, assim como contei um pouco, assim, vendas para mim foi a minha mudança de realidade de vida. E foi isso que me motivou a poder ir atrás das vendas. Assim como você contou um pouco aí, poxa, eu queria ali comprar o salgadinho na escola, vou vender. Então, ou seja, eu vou mudar minha vida nesse sentido. E para mim, vendas é isso. Então, a habilidade essencial que eu procuro em alguém é se ela está a fim de mudar de vida. Porque eu não acredito que ninguém nasce vendedor. Antigamente, tinha muito isso, né? Esse cara aqui nasceu para vendas. Que é aquele que fala demais, que é isso. Isso aí não é venda. Isso é uma pessoa que é só desinibida. Mas não necessariamente uma pessoa desinibida, ela vai ter sucesso em vendas. E assim também, consequentemente, uma pessoa inibida não terá sucesso em vendas também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque tem técnicas para isso. Mas o que eu olho essencialmente é, essa pessoa está a fim de mudar de vida? Pergunta interessante. Exatamente. Se essa pessoa tiver a fim de mudar de vida, se ela tiver a fim de crescer, vendas é o caminho para ela. Porque o vendedor, para ele se dar bem em vendas, ele tem que ter ambição, ele tem que querer crescer, ele tem que querer mudar de vida. Senão ele vai ficar estagnado. Porque, diferente de qualquer outra posição que a pessoa está na empresa, vendas, fechou o mês, você volta a estaca zero. Felipe, eu quero aproveitar esse seu gancho e fazer uma pergunta para você. Você falou de ambição, de querer. Hoje, vendas te entrega o resultado pessoal que você gostaria? Vendas você consegue acessar aquilo que você gostaria através daquilo que você hoje está ali imbuído? Sim. Vendas é o caminho que vai me levando até isso. Eu vejo isso, né? Um aspecto de vender mais produtos realmente, mas outro aspecto de cada vez você se vender mais para outras pessoas. Vendas para mim é o que me proporciona isso. E a cada dia eu procuro me desafiar com coisas maiores e sempre não me acomodar. Uma frase assim, eu gosto muito, quem fala essa frase é o Flávio Augusto, eu gosto muito dela, que é satisfeito sempre, mas acomodado jamais. Jamais, é verdade, com essa frase dele. Então assim, para chegar no patamar que você chegou dentro de uma gestão estratégica de vendas, que eu conheço você como estrategista, e assim, como você mencionou, teve o primeiro passo, né? Você foi galgando degrau por degrau e chegou no patamar que você chegou de liderança dentro das organizações que você faz as suas consultorias, que você consegue contribuir. E aí nós nos deparamos com muitos vendedores, né, que têm dificuldades em bater as metas, têm dificuldade de manter foco, consistência, muitas vezes não sabe como aproveitar o tempo, né, de forma eficaz. Quais seriam as suas sugestões, dicas e orientações para essa galera que hoje está em vendas, mas não está satisfeito, não consegue bater as metas, todo mês aquela pressão, igual você falou, 0 mês e começa de novo e não está performando bem? O que você diria para essas pessoas? Quando eu comecei a vender, né, era mais novo, porque antes de estar nessa parte de liderança, eu vendia realmente, né? Vendia muito até pelo telefone, fazia muita ligação. Vendia muito curso nessa época. Pensa você vender um curso pelo telefone, um curso aí no ticket de R$1.000 mais ou menos, para alguém que nunca te viu, nunca falou com você e vai fazer uma transação pelo telefone. É desafiador. É desafiador. Como convencê-lo, né? Como convencê-lo? É desafiador. Então você tem algumas técnicas para isso, para você conseguir fazer isso muito bem. Mas a primeira, reforço, é você querer mudar de vida. Por que eu digo você querer mudar de vida? Porque você vai ouvir muito mais não do que sim. É muito mais a negativa do que a positiva. Isso para todo e qualquer vendedor. Sempre tem uma estatística, né?
né, como o Alisson falou em relação aos números. Te cortando. Pode falar. Você acha que uma pessoa que se tem um sucesso nas vendas é uma pessoa que consegue lidar muito com a negatividade? Sim, 100%. 100%? 100%. Em tudo na vida. É uma pessoa que soube desenvolver muito bem ali toda a sua resiliência humana, sua inteligência emocional. Você vê, com tudo. Uma pessoa que vende bem é uma pessoa que sabe ouvir não. É uma pessoa que você consegue ter uma conversa com ela. É uma pessoa que consegue ser confrontada, porque ela passa por isso todos os dias. Porque a venda é isso. É você confrontar o outro e você também ser confrontado. Você também, tipo assim, saber ouvir o não, né? Não sei, de repente, o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu acho que é um tema legal, né? O Felipe falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a da própria resiliência do vendedor, né? Zerou o mês, zerou o resultado. Ele tem que começar tudo de novo e que, principalmente, dentro dessa característica que o Felipe falou, que é buscar algo, não tem limite. Né? O vendedor, ele não tem limite de meta. Beleza, ele pode atingir ali a meta que foi passada para ele. Dependendo da meta, se for uma meta realista dentro de uma empresa, sei lá, muito antes do mês acabar ele chegou na meta. Mas se ele entende ali do produto que ele está vendendo, do serviço que ele está vendendo, consegue aliar essas técnicas com esse contato, com a resiliência de escutar um não, 2, 3, depois vem uma cadeia boa de sim, 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 sim. Então ele consegue chegar nesses resultados bons. Eu acredito que essa parte comportamental, psicológica, ela é fundamental para manter ali o equilíbrio, né? A pessoa manter a serenidade e tudo mais. Indo para um campo mais prático, a quem vocês atribuem a dificuldade que a galera tem para bater meta? Porque a gente sabe que muitos têm a maioria tem dificuldade em bater meta, né? Podem até bater, mas chegamos ali na última semana, galera, tá faltando tanto. A quem vocês atribuem a dificuldade na hora de estabelecer uma estratégia de vendas eficaz? E de que maneira vocês sugeririam alguns steps para que tanto o gestor de vendas como a própria equipe pudesse pensar de uma forma diferente, melhor estruturada para sobrepujar, superar essa, vamos dizer assim, essa negatividade que muitos veem em torno das metas? Quer falar? Pode começar. Bem, eu tenho uma opinião um pouco contraditória nesse ponto aí, que eu sou um pouco polêmico, assim. Eu não acho que meta resolve nada. Opa! Eu quero dizer sobre meta resolve nada. Vamos supor, pegar o exemplo do escritório, né? O escritório tem que vender 100 mil e vamos dar essa meta para o vendedor vender 100 mil. A minha visão de meta impostas dessa maneira, elas não resolvem nada. Você tem que ter muito bem as métricas que compõem essa sua meta. Aí sim você vai dar meta para as métricas, mas não vai dar meta para o valor. Eu quero dizer sobre isso daí de maneira prática, para deixar um exemplo aí mais fácil, né? Vamos supor que lá no escritório vocês têm um ticket médio de R$1.000 por cliente. E estatisticamente, se vocês chegaram aos números que a cada 10 ligações que se faz de venda, uma converte. Você tem uma taxa de conversão de 10% aí. E você quer passar uma meta lá para o seu vendedor para ele poder faturar, sei lá, 20 mil. Quantas ligações ele tem que fazer estatisticamente para ele poder faturar os 20 mil no final do mês? Vezes 10 isso daí, eu tenho que fazer as 200 ligações, correto? Correto. Baseado no número de dias úteis que tem, quantas ligações por dia que ele vai ter que fazer? Vamos supor que seja 20 dias úteis, vamos arredondar isso daí, ele vai ter que fazer suas 10 ligações por dia. Aí está a sua meta para você dar para ele. Todo dia que ele bater as 10 ligações por dia, você dá um prêmio para ele. Se ele bater 12 ligações, você dá um prêmio maior. Se ele bater 14, você dá um prêmio maior. Você vai escalonando isso. Aí você põe a sua meta. A meta, então, no caso, não é pautada somente na questão estratégica. Assim, no faturamento, mas é na métrica. Na métrica do que ele pode conseguir, se ele tiver mais empenho ali. Porque o faturamento, ele vai ser uma consequência de você treinar esse vendedor bem. Sim. Porque você tem que ter um método. Você vai fazer uma ligação, né? Assim, eu sei que na parte da advocacia do direito não pode fazer isso, né? Mas assim, só peguei um exemplo. Né? Exatamente, não pode, né? Mas vamos pegar qualquer outro exemplo aí. Nós estamos vendendo aqui podcast. Aí você pode fazer de forma ativa. Você tem que ter um script para o seu vendedor poder ligar. Esse script, quem define é o gestor. Se não for o gestor, vai ser o dono proprietário do negócio.
E ali vai estar o quê? O coração da venda vai estar ali, você treinar bem essa pessoa. Se essa pessoa ela não está atingindo o resultado da taxa de conversão, mesmo fazendo as 200 ligações, tem 2 grandes problemas. Ou o seu método está ruim, ou seja, você não está treinando bem, ou então essa pessoa ela não quer crescer na vida. É só essas 2 possibilidades, não existe uma terceira. Ou você não está sendo um bom treinador dessa pessoa, você não está sendo um bom gestor, ou você não conseguiu despertar essa pessoa para ela poder crescer. Ou ela talvez não tenha as habilidades para aquilo. Ela pode se descobrir, cara, não é isso que eu faço de melhor. Sim, mas aí eu treino. Porque, lógico, se a pessoa não... Ela pode desenvolver a vida dela em outro assunto, claro. Mas tem também o treino. Porque com o treino você atinge a excelência. E aí por isso que eu falo sobre o método. É muito importante você ter o método. Então, assim, respondendo mais objetivo a pergunta do Alisson, né? Tipo assim, não, agora não foi o Alisson, foi o Gabriel, né? Então, eu já estou confundindo aqui. Né? Pergunta que foi elaborada. Foi elaborada. Mas assim, ó, se você tem um bom método validado, e como é que você valida isso? Poxa, eu sou o gestor e eu consigo boas conversões com isso daqui? Beleza, esse método está validado. Agora eu vou ensinar esse método para outras pessoas e ver se elas também conseguem. Replicar o método. Replicar o método. Repliquei o método, deu certo? Beleza, eu tenho um método validado. O problema não está no método. Agora eu vou o quê? Treinar outras pessoas nesse sentido aí. Treinei outras pessoas e defini boas métricas para poder ter uns bons acompanhamentos. Você vai ter sucesso nas suas vendas. Esses direcionadores de vendas, eu acho fantástico isso que você falou. E pessoal, essas 2 feras aqui vão estar no nosso evento, no nosso workshop. E aqui é só uma palhinha, viu? Que eu quero até fazer um hiato aqui para convidar todo mundo para participar do nosso workshop no dia 23 de novembro, às 14 horas, lá no Hotel S4, em Águas Claras. Porque isso que o Felipe começa a falar aqui, desperta o interesse, eu estou vendo até o horário ali, dá para falar a tarde inteira aqui, a noite inteira disso aqui. E aí, com as experiências do Dr. Erivelto, a gente começa a entrar num mundo que a gente não quer sair mais dele. Tão fascinante que ele é. Né? Mas isso que você falou, métricas, né? Bem calibradas, validadas, e uma equipe determinada a fazer aquilo cumprir, sem o olhar no fim, que é o faturamento. Quero faturar 1 milhão. Quando você estrutura tudo isso e começa a fazer então os subprocessos, né? Avaliar, acompanhar os microprocessos diariamente, acaba que a meta no final é uma consequência, né, doutor? Isso que o Felipe falou é interessante. Eu trabalhei numa empresa uma vez que tinha como metas números inatingíveis pelo número de visitas que a empresa tinha. Então a empresa não trabalhava com captação ativa via telefone, era somente pelas visitas. Pelas visitas que a empresa tinha, o índice de conversão de venda das pessoas era altíssimo e o turnover da empresa já era muito baixo. Então não saíam clientes e todos que vinham até a porta, a gente tinha um índice de conversão muito bom. Só que aí, dentro do que o Felipe falou, quando o gestor tem a consciência de um número razoável, lógico, atingível, metricamente, pelas métricas, né, bem delimitado de um resultado alcançável, você consegue inclusive estimular a sua equipe. A gente tinha resultados que eram completamente desestimulantes pela cobrança que a gente tinha, pela impossibilidade de chegar naqueles resultados. A nossa realidade não permitia. Embora o índice de conversão fosse muito bom, a gente não tinha visitas. Ou seja, a gente tinha que aumentar a quantidade de visitas para poder manter o número de conversão. Então, até a gente conseguir convencer o proprietário de que estava impossível, que não tinha nenhum tino de gestão, muito pelo contrário, era uma pessoa que saiu da formação acadêmica somente, foi direto para o empresariado sem uma preparação específica para isso. Quando ele começou a se deparar com as realidades diferentes, a única coisa boa é que a gente fez muito curso de gestão por meio dessa empresa, né? Então a gente conseguia trazer para ele que aquele resultado que ele estava esperando, a gente não ia chegar nunca. Porque a gente não tinha possibilidade. E aí, através das métricas, a gente conseguia mostrar que a equipe estava bem. A empresa não, mas a equipe estava. Legal. Agora, falando, Felipe, de um negócio que você falou muito interessante, eu, enquanto gestor hospitalar, né, eu me deparo com uma grande situação que muitas empresas muitas vezes não entendem. Né? A gente, saindo um pouco do âmbito das vendas,
Mas a questão do treinamento da sua equipe ele é muito importante. Muitas vezes a gente tem uma equipe que não está engajada, mas é por conta da questão da gestão do treinamento daquela pessoa, né? A pessoa pode ter uma expertise, ele tem habilidade para poder fazer aquilo que é proposto a ele, só que ele não tem um treinamento do seu gestor, um treinamento técnico mesmo para aquilo que ele está se propondo a fazer e ele não consegue fazer, né? Então, hoje, grande parte das empresas, elas não focam muito no treinamento da sua equipe, né? Sim. Sem saber elas que isso é que vai trazer o resultado final para ela, né? Hoje a gente consegue ver vários hospitais de grande porte que focaram suas equipes desenvolvendo-as, trazendo mais competência técnica, treinando e isso impactando no seu faturamento. Pessoas bem treinadas trazem bons resultados. É uma consequência. É uma consequência. Né? Até fala, é melhor eu ter um funcionário treinado e ele me abandonar do que ter um funcionário que não é treinado e ele permanecer na minha empresa. Isso é bem pior, isso traz resultado negativo. Né? Muito interessante isso que você falou, que se eu não tiver treinamento no meu time de vendas, né, eu não vou conseguir performar. Trazendo isso à tona, a gente identifica isso no setor de vendas, que uma das grandes dificuldades é gestores comerciais ou gestores, às vezes você não tem uma equipe tão grande, é desenvolver estratégias, né, para esse time de venda poder performar. Você tem as metas, você tem as métricas, você tem o seu faturamento, você tem os dados, mas muitas vezes eu não tenho essas informações de como que eu consigo, de que maneira eu consigo chegar no meu já ia falar paciente de hospital, no meu cliente ali final e eu conseguir trazer para ele a certeza de que o que eu estou oferecendo a ele vai trazer um resultado para ele positivo. Quais são essas estratégias que hoje você, enquanto diretor de vendas, enquanto conhecedor do segmento, consegue identificar que isso traz resultado positivo para a empresa? Legal, assim, ó, você está falando assim sobre, deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta, tá? Você está falando como que a gente coloca de maneira prática para passar segurança para o cliente? Isso, na verdade, é as implementações das estratégias. Isso, tá. De como que você consegue implementar isso no seu time para que eles compreendam e consigam entregar resultado. É a comunicação, né? Como é que você consegue verbalizar uma ideia, uma estratégia, aquele time ele internaliza aquilo e aplica por meio de procedimentos e o resultado sai na ponta final. Legal. Contando que já existe uma cultura ali dentro da empresa, né, que eles já consigam entender a estratégia e, poxa, eu vou aplicar isso, vai trazer resultado. Legal. Cara, a primeira coisa que eu faço assim é não impor nada, mas trazer o time para fazer a solução em conjunto. Então, vamos supor que vocês aqui são vendedores e eu fui colocado para poder treinar vocês. Fui contratado, seja o que for. Primeira coisa, eu vou ter uma conversa muito clara com vocês. Falar assim, gente, olha, fui contratado para a empresa para a gente fazer assim, assim, assim. Só que é o seguinte, quem sabe aqui são vocês. Primeiro eu preciso conquistar confiança. Como gestor, né? Quem sabe aqui é vocês. Então, o que nós podemos fazer junto? Que ideias que vocês têm aí para a gente poder implementar e mudar esse nosso cenário de vendas? E nesse bate-papo aqui, como essa primeira coisa, no momento ali, sem querer, eu jogo a minha ideia no meio. Mas eu não jogo assim, essa é a minha ideia, não vamos fazer isso. Eu jogo essa ideia e o que vocês acham disso? E a gente decide junto. Essa é a primeira coisa. Brainstorm ali para poder chegar no objetivo. Direcionado. Exatamente. Direcionado. É o brainstorm direcionado. Essa é a palavra. Porque se a equipe não decidir em fazer aquilo, não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai dar certo. A equipe tem que decidir que aquele é o melhor caminho. A equipe tem que construir, né? Tem que construir. Aí vem para mim essa capacidade de liderança. Você como líder, como orador, você conseguir direcionar a sua equipe para o lugar que você quer, que você sabe que é o melhor. Isso eu acho legal também que o Felipe falou, porque existem as técnicas também, né? Que aí passa pela programação neurolinguística, que é um assunto fantástico para poder você trazer a programação neurolinguística para a área de vendas. Exato. Que aí você consegue fazer o teu consumidor, o cliente, pensar do jeito que você precisa que ele pense. Assim como o Felipe falou da própria equipe, né? Você consegue se mostrar como um líder da equipe, apresentar que a equipe está tomando uma decisão que você já mostrou para eles. Isso aí é sensacional. Exato. E a PNL é essencial nisso daí, né? E olha, a gente está falando um pouco sobre isso. isso. Que a PNL é essencial nisso daí, que envolve também o método de vendas, né? Porque todo processo de vendas ele passa por algumas etapas.
Como que eu sempre construo isso daí? Vamos supor que eu estou fazendo uma ligação aqui para vocês poderem vender, né? Vou vendendo podcast. Fala assim, olha, aqui é o Felipe tal do podcast e eu tô te ligando, não é para te vender um podcast não, mas é simplesmente para poder conhecer um pouco mais a sua necessidade de comunicação. Então não tô aqui para te vender nada. É a primeira coisa. Por quê? Você baixa a barreira. Da mesma coisa no sentido da liderança da equipe. Eu não tô aqui para te falar o que você tem que fazer, eu tô aqui pra gente fazer junto. Ao invés de você mandar, você dá o ombro pro cara para você poder fazer um negócio junto. Legal. Então é a PNL. Você muda completamente. Nisso você vai tendo ali o bate-papo com a pessoa. E aí na parte da venda, em relação ao método, né? Você joga essa possível questão. Assim, poxa, Gabriel, se você encontrasse uma empresa, não estou falando a minha, pode ser qualquer outra de podcast, mas que você sentisse real segurança de que se você contratar, vai melhorar a comunicação da sua empresa. Você vai atingir os seus objetivos e isso vai resultar numa consequência de um melhor faturamento para a sua empresa. Você contrataria essa solução? A pessoa vai falar sim ou não. Se a pessoa falar não, fala, bom, Gabriel, então tá certo, aqui eu encerro aqui a nossa ligação, tá tudo certo. Você não pode insistir com nada. Assim também como na gestão com a equipe. Mas se o Gabriel falar que sim, aí você vai para as próximas etapas. Quais que são as próximas etapas? Gabriel, na sua empresa é você que decide isso financeiramente? Você toma essa decisão sozinho ou você tem que consultar alguém? Pode ser um sócio ou você tem que consultar o seu financeiro. Como é que é essa tomada de decisão? Antes de você fazer a proposta, você tem que saber com quem que você está falando. E você só pode fazer a proposta quando todo mundo estiver junto. E aí depois vem de fato assim essa pergunta final. Gabriel, então tem alguma coisa que te impediria de tomar essa decisão assim nos próximos 7 dias? Porque você tem que fazer o quê? Você tem que prevenir, você tem que antecipar toda e qualquer objeção. A única objeção que vai ficar no final é o preço. Que aí vem assim, poxa Gabriel, então se esse valor se encaixar dentro do seu orçamento, essa decisão já está tomada, correto? O que é isso daí? Técnica de PNL. Então é utilizar muito bem as técnicas de PNL para você poder gerir equipe e para você colocar isso muito bem na onde? No seu método de vendas. Aí o sucesso é garantido. Então aqui eu entendi que vocês falaram, por exemplo, de tanto de ferramentas aqui de técnicas práticas, como o Felipe já falou, sobre a questão de número de ligações, taxa de conversão. Nós entramos já no ponto aqui de neurolinguística, né? Perfil aí comportamental de pessoal da área de vendas. E eu queria trazer um aspecto um pouco mais prático, até por conta de alguns de nossos espectadores que estão na seguinte situação. A gente que lida com consultoria e está constantemente nas empresas, a gente vê que as empresas hoje, especialmente pequenas e médias empresas, têm poucos recursos para investir num programa bacana de ERP, estruturar um CRM bacana dentro da empresa. E muitas vezes atribuem a baixa performance da equipe à inexistência dessas ferramentas tecnológicas. Como vocês acreditam que essas empresas, ou qual conselho vocês dariam para essas empresas suprirem a ausência dessas ferramentas que são muito boas, mas por uma questão orçamentária elas não têm condições de implementar, ou se implementam não é aquela ferramenta mais eficiente para chegar no resultado desejado? O que vocês recomendariam para empresas que têm pouco recurso para investir no departamento de vendas e ainda assim elas poderiam performar bem com pouco recurso? Aí eu cutuquei vocês agora. Vamos lá. Tô tirando deles para vocês, galera. Bem, tem muito recurso bom, top e grátis. Não vou falar nem barato. Grátis. Vou falar uma ferramenta que eu já utilizei ela por muitos e muitos anos. Ela é 100% grátis. Tem o plano pago também, né? Mas dá para fazer isso nela 100% gratuito, sem fazer merchan, né? Podia patrocinar nós aqui também. Que é, por exemplo, o Trello. Que é você fazer uma gestão de cartões ali, uma gestão por Kanban. Tem muitos CRMs que tem ali o seu grátis e que o grátis atende a grande maioria nessas questões básicas. Então, respondendo o Alisson, utilize muito bem o que é gratuito, porque tem muita coisa gratuita boa. O que é importante, que é o que faz a diferença, qual que é? É você montar um bom processo de vendas. Toda empresa tem o seu processo de vendas, 100%. Algumas delas estão escritos, outras o processo existe só na cabeça ali no dia a dia, mas todo mundo tem um processo. Então, para mim, o passo inicial é escreva o seu processo,
Porque só depois de você escrever o seu processo de vendas que vai ser possível você melhorar ele. Se você não tiver a atitude inicial de escrever ele, você não vai conseguir melhorar. E junto com isso o quê? Utilize essas ferramentas grátis que a gente tem no mercado, que tem hoje a Ruda. E pro empresário que ele já está mais estruturado, hoje ele quer trazer mais qualidade, porque obviamente o trabalho ele traz algumas certas limitações, né? Então hoje o que você diria, eu nem digo nem de exemplos de empresa, né? Se você não quiser citar, mas o que hoje uma pessoa que ela está procurando um CRM ali para poder gerenciar o seu time, o que ele precisaria falar, cara, isso aqui me entrega e é isso aqui que geralmente traz mais resultado e mais visibilidade do todo. Aí para mim já entra uma questão assim do gestor. Se for o proprietário, vamos supor assim, o CEO querendo contratar uma pessoa ali, é ele saber muito bem como trazer essa pessoa aqui que ela manja ser um gerente ou um diretor de vendas. Entendi. Ou então, se for o próprio dono, o proprietário em si querendo se capacitar, ele procurar uma consultoria, um curso, um treinamento que vai guiar ele para ele ser esse gestor de vendas, porque é isso que vai ser o diferencial. A ferramenta é apenas o meio como um segundo passo para fazer o negócio acontecer, mas o passo inicial é você fazer muito bem um método. Você desenhar um método. Isso que é mais difícil. Você falou algo interessante. É óbvio que não existe uma bala de prata em vendas. Mas se você fosse dar um conselho, qual conselho que vocês dariam para um gestor? Para ele aumentar as vendas dele numa empresa. Um conselho. Seria ferramentas? Seria em pessoas? Qual seria? Cara, eu tenho várias coisas que eu poderia te dizer, mas eu vou te dar apenas uma dica. Que não é que seria bala de prata, repito. Mas seria algo que é fundamental para que as demais coisas ou os demais passos venham de forma estruturada, como se fosse um efeito dominó. O que você diria? Eu aposto no processo. No processo de venda bem estruturado, porque aí, independente dos atores que vão estar operando esse processo, se ele já estiver bem estruturado, ele vai conseguir chegar no resultado dele. Então, acho que o primeiro ponto é estruturar bem esse processo de vendas. Interessante. Felipe? Eu concordo, eu acho o processo muito importante, mas uma coisa que para mim é mais importante que o processo é você saber lidar com pessoas. Assim, você pode ter um processo maravilhoso, porém vai ter um dia que o seu vendedor vai te dar um bom dia e de repente ele brigou com a mulher dele. Se no bom dia dele você não saber identificar, tipo, poxa, esse cara aqui não tá bem, eu preciso chamar ele para conversar, ele não vai performar bem. E você pode até cobrar o processo dele, mas de repente ele vai espanar daqui a pouco. Então, para mim, eu coloco o mais importante é saiba lidar com pessoas. Mas saber assim, ó, que você olhou para a pessoa, você, opa, ele não tá bem, eu preciso conversar com ele. E aí nisso, coloco também uma parte para mim muito importante na parte de vendas, é você ter rotina com a sua equipe, de você ter pelo menos uma reunião semanal com a sua equipe, você fazer um acompanhamento semanal dos principais números, reunião rápida, tipo de uns 20, 30 minutos, mas você tirar pelo menos uns 20, 30 minutos por semana para você conversar só com uma pessoa de cada vez. Olha aí, que bacana. E é conversar assim, ó, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Você saber Não é para cobrar, né? Não é para cobrar. Pô, tô vendo aqui, seus números não estão legais essa semana, você não performou nada. Exato. Tá, você é o último da fila aí da galera. Essa sabe não que é hora de cobrar. Mas a gente sabe que tem esse perfil, né, dentro das organizações, pela pressão que existe talvez naquele gestor, e a gente tem que também às vezes entender o gestor. Sim. Às vezes tem a companhia ali, a liderança pressionando ele por resultado, e ele não sabe como fazer esse bate-bola com a equipe, e aí só reúne com a galera para cobrar. Para cobrar. Dá continuidade aí que eu tô aqui só observando. Porque se fica só nessa cobrança, você fica só batendo, e a pessoa não desenvolve porque ela não sabe para onde ela tem que ir. Ela não sabe o que ela tem que mudar. E aí, para mim, esse é o papel principal do gestor, né? Que é uma palavra que, infelizmente, no Brasil aqui teve uma conotação muito ruim, que é o coach, mas que nos Estados Unidos é uma profissão tipo, super bem valorizada. O que é o coach? É o treinador. Exatamente. O que faz o sucesso de um time? Futebol, de basquete, seja quem for. Quem que é? É mais os jogadores ou é mais o treinador? É lógico que é um composto de tudo, mas nós já vimos vários times aí que tinham formado por estrelas. Mas o treinador não deu conta, o time não foi para frente. Como já teve muitos times aí que não era estrela, mas o treinador fez a equipe para frente. Então eu coloco esse papel assim do treinador, do coach, do gestor como papel fundamental. A gente viveu, eu enquanto gestor hospitalar e enfermeiro, tive a oportunidade
de ter experimentado a hospitais de campanha na época da pandemia, né? A pandemia foi um grande divisor para muitas coisas dentro de todos os segmentos, né? Dentre eles, a gestão de pessoas, né? A gente conseguiu enxergar, né? Eu falei generalizando, mas muitas empresas e muitos negócios começaram a enxergar mais o colaborador, né? Entender que se o meu colaborador não está bem, por mais que ele seja o melhor colaborador que eu possuo, se ele não estiver psicologicamente bem ou fisicamente bem, ele não vai me entregar aquilo que ele consegue entregar, né? E cabe à sensibilidade do gestor enxergar isso, conseguir compreender isso e direcionar e canalizar isso para outra área, né? Uma vez eu tive uma experiência com um grande professor meu, que ele era gerente de enfermagem num hospital muito reconhecido aqui em Brasília, e a colaboradora dele era excelente. E esse dia a mãe dela tinha morrido, né? Ela era da Bahia, e a mãe dela morreu, e ela estava muito ruim. Ele, mas o que está acontecendo? Ele chamou ela para conversar, e ela falou, não, é porque minha mãe faleceu. Ele falou, não, para de trabalhar, a gente vai verificar uma forma de você viajar agora lá para Bahia, ver sua mãe, até que você esteja bem e volte, entendeu? Então eu acho que cabe muito aos gestores, seja de qual segmento for, ter essa sensibilidade de falar assim, cara, se o meu colaborador não estiver bem, ele não vai entregar. Não vai entregar. E a pandemia foi um grande divisor de águas e conseguiu trazer muitos resultados pra gente. E, Gabriel, o nosso podcast, ele é focado em liderança e gestão integrativa, que é o que nós estamos mencionando. E eu falei um pouco sobre líder e gestor. E na minha visão, o líder é aquele que consegue ter uma visão multifocal, multidisciplinar e tridimensional, pautado no que alguns líderes, né, o saudoso Abílio Diniz, o professor Falcone, eles falam: pessoas, processos e estratégia. O líder que consegue ter uma visão equilibrada de pessoas, processos e estratégia, ele consegue ter uma visão da empresa como um todo, de forma harmônica. E esse líder é ele que vai, como você mencionou, Felipe, ele é que vai ditar o ritmo de toda a equipe. Ele vai saber a cadência que ele deve implementar, o ritmo que ele deve implementar, e os resultados, obviamente, virão a despeito dos desafios, né, macroeconômicos, etc. Porque ele entende a empresa nas 3 dimensões. A estratégia que se conecta a pessoas e pessoas que se conectam aos processos, os processos que vão então estar ligados aos procedimentos e ao resultado. Então, eu acho que isso é fundamental num perfil de líder. Por isso que eu digo que nós temos hoje o privilégio de aprender cada vez mais como nos tornar líderes. E ser líder não é uma autoproclamação. São as pessoas com que você trabalha que vão dizer se você é um líder ou não é um líder. Eu sou líder, mas se a sua empresa, se a sua equipe não valida, você é líder só para você. Você pode se tornar um chefe autoritário, mas o líder você não vai ser. Você se torna um chefe autoritário, mas um líder você não vai ser, porque não é autodeclaratório. É a sua equipe que o qualifica como líder. Eu te pergunto, a sua equipe te tem como líder ou te tem como um chefe autoritário que exerce microgerenciamento de forma negativa, né, se colocando como o centro de tudo, o centro das soluções, e não confia na equipe, exerce domínio injusto, e isso acaba impactando o resultado. Total. Não existe resultado se não tiver, se os colaboradores não tiverem uma estratégia muito bem bolada pelo líder, né? E o líder só vai conseguir jogar uma estratégia muito boa e botar ela em prática se eu tiver colaboradores engajados, né? Então, se eu tenho uma equipe desmotivada, não existe estratégia no planeta que ela vai conseguir seguir. Ela pode ser a melhor estratégia do mundo. Existe até aquela frase, né? A estratégia lancha... Não, peraí, como é que é a frase? Eu não sei. A cultura lancha a estratégia no café da manhã. Então, assim, não adianta você ter a sua estratégia se a sua cultura da sua empresa ela não tá com um time bem engajado. Sim. Então você vai se perder, você não consegue progredir, né? Eu acho que vocês tocaram em pontos muito importantes, processos e pessoas, né? O Elivelto ele daria o conselho de implementar bons processos e o Felipe complementou com pessoas. Você só deu uma bala para cada um. É uma bala para cada um. Foi uma bala. Só deu uma bala para cada um. Mas aí eu tô reunindo as balas de cada um aqui. E aí, dando uma avançadinha, eu gostaria de falar um pouco também da parte... até voltando, a gente está fazendo esse bate-bola um pouco prático, um pouco também comportamental, pessoal, porque é um conjunto.
né? Como nós estamos dizendo aqui, processos, pessoas, estratégias. E eu queria voltar um pouco com uma questão mais prática aí, o Gabriel pode complementar também, e que o Felipe, eu vivenciei isso com ele numa empresa em que nós fizemos uma consultoria, onde eu tive o privilégio de observar, né, eu gosto muito dessa palavra, observar, o Felipe implementar um e-commerce dentro de uma empresa. Eles não tinham, ou se tinham era algo muito, muito pequeno, né, muito incipiente, e o Felipe ele revolucionou o e-commerce daquela empresa, que nós chamamos de loja virtual, e ele conseguiu, né, equilibrar com a equipe a importância que deveria ser despendida tanto para as vendas online quanto para as vendas da loja física. E eu gostaria que ele compartilhasse um pouco dessa experiência, claro, preservando o nome da empresa, do cliente, mas de que maneira as empresas que hoje trabalham com vendas e têm dificuldades em implementar um e-commerce, qual seria o seu aconselhamento, já que você fez um trabalho estupendo naquela empresa onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos? Obrigado, Alex, obrigado pelo reconhecimento, né? Nessa parte de e-commerce aí, eu já estou com isso desde 2016, 2017 mais ou menos. Então já tem um bom tempo que eu estou nessa parte de e-commerce. E quando eu comecei a trabalhar com essa questão do e-commerce lá atrás, que no Brasil tudo era mato ainda, né? Poucas pessoas trabalhavam com e-commerce, mas eu já vinha do B2B. Então eu peguei o meu conhecimento e prática do B2B e apliquei no e-commerce. Isso me levou a ter uma visão muito diferente do e-commerce que todo mundo tinha. Que é uma coisa que eu carrego até hoje e que eu trago até hoje esse princípio. Que não é você substituir a sua empresa. É você ver o e-commerce como mais um canal de venda. Então você tem o WhatsApp como um canal de venda. Você tem a sua loja física, o seu ponto como um canal de venda. Você tem telefone, ligação, telemarketing como um canal de venda. Você pode trabalhar e-mail marketing como um canal de venda. E você vai trabalhar o e-commerce como mais um canal de venda. Então não é você fazer uma nova empresa. Não é você fazer tudo novo. É você simplesmente plugar no seu ecossistema ali já existente, que roda e funciona muito bem, um novo canal de venda. Mas é um canal de venda que é muito escalável. E ele é muito escalável porque, vou pegar o exemplo do que você falou da empresa que trabalhava, que não tinha gente passando ali, né? O e-commerce tem milhões de pessoas passando todos os dias ali, entre aspas, na porta da sua loja. E se você não implementa esse canal de venda, quanto dinheiro que você não está deixando na mesa? Exatamente. E toda vez que qualquer empresa trabalha de maneira inteligente com o e-commerce ou com qualquer tipo de marketing digital e vendas online, o sucesso ele é 100% garantido. Porque você não está investindo nada mais de custo fixo na sua empresa. Você simplesmente está plugando algo para você poder escalar. E você pode escalar isso, como o Alisson deu exemplo, através de um e-commerce, você vende diretamente os produtos. Como você pode escalar muito bem de que você não vai vender na internet, mas você vai utilizar a internet para você vender mais. Para você trazer mais leads, trazer mais pessoas interessadas. E aí você ter uma escala, mesmo que seja presencial, mas utilizando a internet para isso. E aí, respondendo mais a fundo ainda a pergunta do Alisson, como fazer isso? Para mim, o ponto principal é você desenhar todo esse cenário que eu falei, você ter essa visão do macro, né? E quebrar muitos paradigmas. Porque todo mundo tem uma visão de que, tipo assim, todo mundo quer do e-commerce e essa pessoa só pensa em farra, né? Tipo assim, essa pessoa só quer um negócio ali na hora, ela não tem visão de longo prazo e ela só pensa no agora. E realmente tem muitas pessoas assim, não só de e-commerce, mas como de loja física, tradicional ou inovador, seja o que for. Mas o ponto é você conseguir quebrar esses paradigmas, que é o mais difícil, né? Vamos falar assim, poxa, aqui, eu acho que eu sou o mais novo aqui da mesa, né? Aí todo mundo olha assim, poxa, esse menino aí, esse menino aí não sabe de nada. Você tem que quebrar a cultura, algumas resistências, né? Exato. Então, esse é o ponto mais difícil, Alisson. Esse é o ponto mais difícil, né? Voltando até mesmo das vendas, né? O ponto mais difícil não é você ensinar a técnica para um vendedor. O ponto mais difícil é você fazer a implementação dessa cultura de vendas. Então, o ponto mais difícil de você conseguir ter esse sucesso em e-commerce, em qualquer tipo de loja online, é você conseguir quebrar esses paradigmas. Por quê? As pessoas realmente não acreditam e rotula igual todo mundo. Uhum. E assim, eu acho que também às vezes falta nos gestores e nos CEOs de empresa um desbloqueio de mente.
Às vezes você tá com o seu produto ali e você fala assim, meu produto é esse. Às vezes você tá até estagnado a título de faturamento e fala, cara, eu não consigo hoje entender uma forma de conseguir faturar mais. Né? Eu não tenho, o meu desbloqueio de mente hoje não aconteceu e eu tenho minha livraria, que eu tenho minha loja física e só que está caindo e eu não consigo entender como que eu posso fazer para começar a vender mais, mas eu não consigo entender que, poxa, se eu coloco os meus livros em uma plataforma digital, será que eu consigo acompanhar a tecnologia, acompanhar o mercado e trazer mais vendas? E até mais, será que eu não conseguiria criar um ambiente interno dentro da minha livraria para conseguir vender um aluguel de livros, e, enfim, e é esse desbloqueio de mente que vai fazendo com que você consiga acompanhar o mercado, né, e trazer mais faturamento para a sua empresa. Muitas vezes existem muitos empreendedores que não têm esse desbloqueio de mente e relacionar estrategicamente em que eu posso fazer para faturar mais, né? O que o meu produto ele pode se desenvolver e eu conseguir pegar o cara que está passando na frente lá, mexendo no computador e falar, poxa, esse cara ele pode se tornar um cliente meu e eu transformar ele em um cliente, né? Mas eu acho que é interessante isso aí também, porque além da simplicidade que o Felipe apresentou por conta da extensa prática, né, tem as ferramentas para transformar o meio digital mais alcançável, né, mais escalável, né? Então, assim, e eu falo por mim, que talvez por ser o mais velho da mesa, né, já que o Felipe se intitulou mais novo, talvez por ser o mais velho da mesa, meu negócio ainda é a moda antiga, né? Então, eu sei que tem essa... E aí eu digo por mim mesmo, a dificuldade de lançar um produto digital. Até porque na minha área, quando a gente vê alguém de terno, não, me escuta. Não vou te cobrar nada, 100% online, 100% gratuito, aí vem 2 dias, 3 dias de curso e lá dentro ele vai e faz a mesma coisa, vender curso para poder depois vender consultoria. Enfim, é o que acontece da minha área. Assim. Então, eu vejo que a simplicidade que você coloca assim é porque realmente o processo já está bem estabelecido dentro dele. Né? Porque eu da minha visão do mais velho da mesa, não consigo contextualizar com essa simplicidade. Eu acho isso que é muito legal, né? Mostra ainda mais a autoridade do Felipe na implantação do projeto. Né? E eu quero te fazer uma pergunta, doutor, no que sentido? Às vezes, algumas empresas entendem que para implementar um canal de vendas online, plugar no ecossistema, igual o Felipe mencionou, a loja física precisa estar bem estruturada. Não vou mexer com isso agora, porque tem tanta coisa para eu ajustar aqui internamente primeiro, eu tenho que estar pronto para poder dar esse passo. Você acha que é necessário primeiro estruturar dessa forma esse ambiente da loja tradicional para depois você tentar dar um passo adiante, já pensando até numa expansão, porque às vezes um projeto de expansão não é expandir mais uma loja física, mas dar um passo para a loja virtual. Talvez o seu produto ele tenha uma aderência boa na loja virtual e você ainda não despertou por entender que tem uma enorme barreira, né, impeditivo, igual o Felipe falou, paradigma, o Gabriel falou de desbloqueio. O que você entende sobre isso? Na minha visão é exatamente essa. Quando o gestor, né, consegue enxergar que ele não vai concorrer com ele mesmo, né, tendo esse braço digital de venda, e aí essa pergunta tinha que ter sido para o Felipe. Não, porque você também vivencia isso dentro da sua atividade, né? Sim. Que é a prática da advocacia preventiva, e você tem clientes no Brasil inteiro. Como é que você consegue fazer esse alcance? Sim, mas isso aí sim, trazendo para a minha área, demonstrando a importância dessa retaguarda jurídica. E que uma das coisas que a pandemia trouxe foi a quebra de barreiras de atuação. Aí sim, para o advogado agora, alcançar o Brasil ficou muito mais fácil. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua prática da retaguarda jurídica para as empresas e de que maneira você estruturou, dando um spoiler para os seus concorrentes, óbvio, de que maneira você estruturou isso na advocacia, rompendo barreiras, para ter um negócio hoje tão rentável dentro desse segmento. Porque o advogado tradicional não faz o que você faz. Eu assisti um pouco o que você faz, conheço o seu produto e ele é extremamente inovador dentro da esfera jurídica. Eu queria ouvir você um pouco mais. O que acontece? Na esfera jurídica a gente tem a parte contenciosa, que é quando já deu ruim. Então,
a ideia é fazer uma leitura, fazer uma imersão, uma leitura in loco da empresa, saber quais são as necessidades, as vulnerabilidades, as fragilidades dessa empresa, para a partir daí levantar um plano de correção ou mitigação de possíveis prejuízos, para a gente apresentar um plano de retaguarda. A partir daí, quando a gente tem esse plano estruturado e apresentado para a empresa, qualquer problema advindo dessas áreas de cobertura, que aí normalmente direito civil, direito consumidor, direito trabalhista, direito administrativo, normalmente o que vem dessa área já está absorvido dentro desse produto. Então, dentro desse produto ele já está coberto, digamos assim. Então, o nosso papel primordial é fazer muito bem esse primeiro passo de leitura, diagnóstico. E assim, você sabe que no nosso país, em especial porque nós vivemos nele, as pessoas elas só atuam na hora que já tem um problema, na detecção do problema. Elas não atuam de forma preventiva. Sim. Não é cultural nosso agir de forma preventiva. Melhorou ao longo dos anos? Melhorou. Mas a gente ainda tem aquela cultura aí, deu ruim, agora eu vou cuidar. Agora eu vou atrás. Já dizia minha avó, prevenir é melhor do que remediar, né? E como você começa a implementar aí? Como você conseguiu começar a mudar esse mindset? É uma mudança de cultura gigantesca. Uma mudança de cultura gigantesca. Então, e eu digo em números, antes de vir para cá, eu estava em reunião com um cliente que eu apresentei para ele que o plano de assistência da empresa dele era o equivalente a 6 anos do que ele devia em 4 processos que ele acabou de responder. Nossa. Caraca. Então, eu consegui mostrar para ele em números. E aí, acabei de sair do escritório e vim direto para cá. Então, eu mostrei para ele, que era a técnica da ancoragem, né? Mostrei, mas de verdade, mostrei, porque a gente tem uma tabela na advocacia, apesar de muitos advogados não seguirem, inclusive a gente tem a tabela de honorários da OAB. Ela direciona quais são os honorários mínimos que devem ser cobrados. E a gente entende que por dificuldade ou outra, necessidade ou outra, alguns advogados acabam diminuindo o valor dessa tabela para se inserir no mercado, para alcançar um cliente, para não perder um cliente, né, que seria não perder uma venda. E muito pelo contrário, eu consigo trazer essa tabela para jogar do meu lado, para mostrar para o cliente a importância dos valores que ele está investindo e que não é o preço, né, que é o básico da discussão, né, não é o preço. É o valor. É o valor. Né, que eu sempre digo, preço é o que você vai pagar, valor é o que você vai ter. Então, dentro desse trabalho com as empresas, principalmente, é um mundo muito fascinante que você consegue mostrar para o empresário, para os gestores, alguns pontos frágeis de exposição que eles estão tendo que facilmente podem virar um grande calo e que poderiam ser resolvidos por meio de orientação, por meio de cultura, por meio de comportamento. Então, essa imersão é o que tem feito bastante diferença. Parabéns. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. Antes do meu parceiro Gabriel fazer o encerramento, quero agradecer demais a presença de vocês, de púlpito aqui, agradecer aos nossos espectadores por estarem conosco aqui durante essa hora. Foi muito rico, foi muito proveitoso. Tá certo que aqui é uma coisa muito em diagonal, né? A gente vai ter a oportunidade no workshop trabalhar um pouco melhor essas técnicas, essas ideias. Vocês vão ter a oportunidade de falar com um pouco mais de, vamos dizer assim, de tempo, para que as pessoas que lá estiverem possam depreender melhor os assuntos que serão lá abordados. E eu quero dizer o seguinte, vendas é tudo. Num mundo que ele é ultra dinâmico, né, influenciado por fatores macroeconômicos, geopolíticos, comportamentais, mudança de tendências, as empresas hoje estão cada vez mais ávidas por antecipar tendências e fazer projeções de caixa mais assertivos para que assim tenham como provisionar melhor os seus investimentos e assim crescer de forma sustentável. Então agradeço aqui a todos, obrigado por essa audiência maravilhosa, obrigado por vocês estarem conosco e conto com vocês lá no dia do workshop. Passa aqui a palavra para o Gabriel, ele vai falar, vocês também vão ter a oportunidade de fazer o encerramento, eu já me despeço daqui. Muito obrigado. E é isso, pessoal, também queria agradecer a presença de vocês, né? O nosso amigo Felipe, nosso amigo Erivelto, trouxe diversos insights para você que está montando o seu negócio, para você que tem o seu negócio. Eu acho que é muito válido você voltar nesse podcast e poder colocar de fato um papel e caneta ali do lado e começar a anotar, porque foram muitos insights, muitas informações importantes para o crescimento do seu negócio.
Né? Agora eu queria, antes de encerrar, eu queria que cada um também falasse um pouco, agradecendo aí para o nosso público, né? Não, eu vou primeiro então. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com profissionais dessa envergadura, né? Felipe, que eu conheci hoje, mas fiquei aqui assistindo a aula do Felipe, né? Assim também como o Gabriel, a gente tem um contato mais próximo, o Alisson a gente também já teve contatos mais próximos. Queria dizer que é um grande prazer estar dividindo esse espaço com vocês e apresentando um pouco da experiência que eu tenho. Muito obrigado pelo convite. Vai ser agradecendo, doutor. Legal, muito obrigado. Igualmente agradeço a todos. Eu que recebi uma aula aqui, acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui. E para você que está ouvindo ou que está nos assistindo aí, meu conselho, a mensagem final é o seguinte: profissionalize as suas vendas. A maioria das empresas sempre tratam as vendas assim, como uma coisa assim de o cara nasceu para isso, ele vai para isso e vai assim, aquele negócio ali meio que no somebody love. Só que nenhuma empresa que vende bem trata a empresa assim. Então, profissionalize muito bem as suas vendas, vai fazer total diferença na sua empresa. E é isso. E eu queria também agradecer a presença de você, né, que ficou até aqui. Então, compartilhe esse episódio com quem você acha que deveria escutar essas informações. Manda lá no nosso Instagram as informações de algum conteúdo que vocês querem que a gente fale aqui. A gente traz especialistas para a gente poder abordar alguns temas específicos. Compartilha nas redes sociais, curte lá, segue a gente no nosso Spotify, né, e no nosso Instagram e no nosso YouTube também. E é isso, acompanha a gente nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio, que está vindo muita coisa boa por aí. Acompanha o nosso workshop, a gente vai postar coisas lá também. E estamos à disposição, qualquer coisa pode mandar mensagem para a gente no nosso Instagram que a gente vai estar disponível para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo episódio.